Então, iniciando aqui uma aula rápida, sou o professor Jorge Oliveira, para orientar melhor como é que pode ser desenvolvidos os protótipos aqui utilizando o Marvel App. Existem várias ferramentas de prototipação, mas pegando uma como exemplo, como esta, onde você consegue fazer sua conta gratuita, basta você utilizar o seu usuário de e-mail e senha e fazer a confirmação no seu e-mail. Aqui na tela principal, eu já fiz a criação de alguns layouts, né, para a gente verificar. A ideia da prototipação é você criar algumas telas e mostrar como é que vai funcionar o fluxo, né? Então aqui como se fosse o aplicativo, tela de login, e aqui você consegue interagir com os elementos, né? Saindo da aplicação, entrando novamente e as interações através dos cliques. A principal ideia é você mostrar as telas, né? Como é que vai funcionar esse fluxo, tá bom? Mostrar alguns efeitos que você pode trabalhar em relação a ao tempo, tá bom? Para facilitar o entendimento da sua aplicação e também a formação do desenvolvimento, né? Facilitar a programação posteriormente. Tá? Aqui a gente cria as telas. Basicamente você vem aqui nesse botão de adicionar imagem. Você pode fazer o upload através de uma imagem do seu computador ou você pode criar uma tela, né, de um design. Caso você tenha o domínio de outras ferramentas, você pode criar as imagens e subir essas imagens para o sistema e fazer o processo de transição de tela posteriormente, que eu vou mostrar. Aqui, desse lado esquerdo, a gente tem os elementos principais, textos, formas retangulares, quadrados, linhas, adicionar imagens, né? Ou então você pode vir aqui nesse ícone e adicionar componentes. Dos componentes a gente trabalha ou com iPhone, Android, né, principalmente, ou se você quiser fazer para o tablet ou até mesmo para sistema de TV. No caso eu vou trabalhar aqui no iPhone e aí a gente já tem layouts prontos, tá? Aqui embaixo dos componentes, ou então a gente tem componentes individuais. Só para a gente ter uma ideia, tá? Se eu pegasse, por exemplo, essa tabela, tá? Então aqui eu teria como se fosse os elementos, né, de uma tabela. E aí eu posso fazer edição clicando clique duplo, eu vou selecionar o componente, do componente eu posso selecionar o elemento, tá? E aí a gente salva e ele vai aparecer na nossa tela principal e depois a gente consegue fazer a linkagem, né, de todas as telas, ok? Para você fazer a linkagem das telas, você pode vir aqui em cima do componente, tá, da tela que você tem, e clicar em Prototype, né? Eu já tenho aqui um outro estilo, tá? Como se fosse o do Google Sala de Aula, né? Eu estava querendo fazer algo parecido com o Google Sala de Aula. Então a gente tem os elementos de card, tá? Para você fazer a interação, você escolhe uma área que você quer que seja interagida, tá bom? Essa área, quando for clicada, você vai ter que escolher para qual página você quer que seja enviado. Por exemplo, a última página que a gente selecionou foi essa. Então, ao clicar aqui, ele vai me levar para essa página, tá bom? Bom, e depois de eu clicar naquela página, eu vou até essa página que a gente selecionou. Eu posso criar também aqui outros elementos. Um que eu vou fazer aqui embaixo, vou selecionar essa área e vou dizer que eu quero que ele volte para a última tela visitada, tá bom? Então, dessa maneira, eu vou ter uma ideia de navegação, tá bom? Essas outras telas eu passo daqui a pouco para a gente fazer um teste apertando aqui em play. Ele vai carregar a aplicação para mim e vai verificar aquele fluxo que foi criado. Quando eu clicar aqui nesse ícone, ele carrega a imagem e quando eu clicar aqui no botão de voltar, ele volta para a última imagem, tá bom? Então esse é um fluxo básico aqui que a gente pode utilizar. Vou fechar aqui a aplicação e aqui essa é a minha área de design, né? Voltando, eu quero mostrar para vocês algumas dicas que podem facilitar o desenvolvimento, tá bom? Então, uma dica é como é que a gente faz o carregamento de imagem, né? Então aqui eu vou fazer nessa opção de edição. Então, imaginem aqui que a gente tem esse processo de criar os cards, né? Então, uma coisa bem útil que eu quero mostrar
é como é que a gente pode juntar componentes. Então, vejam que esses componentes eu arrastei ele como se fosse um só, tá? O que eu vou fazer aqui, ó, é separar os componentes. Vou botar um aqui e vou pegar esse daqui. Essa imagem eu não quero, vou apagar, tá bom? Os componentes estão aqui, estão com pouca visibilidade, mas eles estão aqui. E eu posso selecionar eles e formar um grupo, tá? Posso selecionar eles e formar um grupo. Segurando o Shift, tá? Eu consigo selecionar eles, ó, e agora eles são como se fosse um grupo. Para eu adicionar uma imagem aqui, eu posso selecionar uma imagem, buscar aqui um termo, tá bom? Adicionar uma imagem. Essa imagem vai carregar do banco de dados. E aqui eu posso vir em tirar esse cadeado e botar a resolução, tá, que eu quero. Eu já sei que a resolução aqui é essa. Então ele vai colocar para mim no formato, tá bom, dessa resolução. E eu posso pegar esse elemento, ó, colocar aqui. Parece que ele não está visível, né? Mas só eu enviar isso aqui para trás ou colocar esse elemento para frente, aí eu já consigo ver os elementos. Se eu quiser juntar todos esses dois elementos, né, eu posso formar um grupo e aí eu consigo interagir melhor com ele, tá bom? Então essa é a primeira dica. Essa é uma dica interessante também, criar formas, né? Formas simples. Ó. Essa forma eu criei utilizando esse círculo, né? Vim aqui, alterei a cor dele para o branco. E aqui a gente tem a opção, ó, aqui também nas imagens, a gente tem as opções de ícones. Tá? Em ícones, eu coloquei o ícone de adição, né? Em inglês, add. Adicionei um ícone de mais. Então ele está aqui na minha tela. Mudei a cor e formei um grupo, né? Então eu consegui fazer um elemento, né? Dessa maneira, tá bom? Então essa ideia de agrupar é muito interessante para a gente poder trabalhar melhor e até mesmo copiar e colar, né? A gente consegue fazer cópias e trabalhar Ctrl+C, Ctrl+V, a gente trabalha melhor dessa maneira, tá bom? Então, essa era uma dica que eu iria passar para vocês, de formar grupos. E a outra dica que eu quero passar é como é que a gente pode criar menus, né? A gente pode criar os efeitos de menus. Quando a gente faz o menu, só para a gente ter uma noção de como esse menu é criado, aqui nos grupos, ó, quando eu clicar nessa parte, eu quero que seja aberto esse menu, né? Então é como se fosse um menu lateral, tá? Esse menu lateral, ele tem o fundo dele transparente, só para a gente ter uma noção de como ele funciona. Ao você clicar, aparece somente a imagem em primeira camada, não é uma tela toda que é substituída, tá? É somente uma imagem, ó. E lá atrás é como se fosse transparente, a gente ainda vê o fundo da tela principal, tá bom? Então, como é que eu faço esse fundo transparente utilizando Marvel e utilizando o recurso de criação? Ao adicionar aqui uma imagem, né, uma nova tela, um novo componente, eu posso selecionar um desses elementos aqui, né, da ferramenta, o menu, ele já aparece aqui para mim. Só que se eu adicionar assim, esse fundo aqui, ó, ele é branco, tá? Então como é que eu seleciono ele? Se eu tentar clicar aqui nele eu não consigo, mas eu clicando aqui em imagem, ó, eu consigo selecionar o fundo, consigo vir aqui, ó, e tirar, ó, essa opacidade dele. Então ele ficou agora com um fundo transparente. É claro que eu posso alterar aqui pro menu, tá? Com as informações que eu quero e editar, enfim, não tem problema. Mas dessa maneira eu consigo colocar o menu como se fosse a imagem sobreposta. Tá? Então eu adicionei ele aqui. Vamos trabalhar com essa imagem aqui agora, tá? Só para a gente ter uma noção de como iria funcionar. Selecionar aqui essa área
eu quero que ao clicar ele carregue essa última imagem, tá bom pra gente? E eu preciso marcar aqui, ó, que ele vai criar ele vai manter a posição, só que ele vai adicionar uma imagem, né? Ele vai adicionar como se fosse uma camada, um layer, tá bom? Vou salvar esse layer. Eu posso selecionar uma transição também, como se fosse um botão de uma transição aqui que ele vai vir da esquerda para a direita. Testando aqui essa funcionalidade no menu, então ele vai trabalhar dessa maneira. Ao clicar, ele carrega esse menu lateral, tá bom? Para eu sair, aí eu preciso adicionar o efeito agora nessa última imagem. Então, eu preciso vir aqui nessa minha última imagem, selecionar a área que eu quero que seja editável, né, clicável, para que o usuário possa sair, tá? E aí eu vou fazer aquele mesmo efeito dele voltar para a última página, tá bom? E aí eu posso adicionar, e aí ele vai fazer esse efeito, tá bom? Aí ele vai carregar a última página. Carregar novamente aqui, através dessa tela. Certo? Então a ideia tá da gente selecionar o menu, clicando aqui na área ele fecha, né, pra gente. Então fica com esse efeito de menu, tá bom? Esse é um vídeo rápido só pra gente mostrar algumas funcionalidades, tá bom? Tem muita coisa que pode ser feita com essa aplicação, mas por hora era isso que eu queria trazer para vocês. Obrigado por ter assistido esse vídeo, até mais.